Fala, galera! Tá começando mais um sucesso de audiência. Aqui, ó, o Feedback, aquele podcast que é de todo mundo aqui. Todo mundo pode sentar aqui, bater papo. Eu quero trazer um cara aqui que, pra mim, eu fiz um puta textão lá no Instagram e nem curtiu, nem agradeceu. Obrigado aí, seu safado. Mas aí tá tudo bem, a gente acredita nisso aí, porque o que importa é o coração, é a conexão que a pessoa tá. Eu, eu tô com um cara aqui que ele ficou 20 anos sendo publicitário. Depois ele foi empresário mais 10 anos. Empresário não, trabalhou 10 anos numa empresa de bala super famosa, ele vai falar tudo isso aqui. Somando esses 30 anos, o cara vai lá e faz assim, não, parei, agora eu vou ajudar as pessoas. Mas assim, ele vai mentorar, ele vai fazer, e tá fazendo um maior sucesso. Eu tô aqui com o Miguel. Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado, cara, um prazerzaço estar aqui com você. Gosto muito do seu trabalho, de você. Tivemos a oportunidade de fazer um trabalho em conjunto quando a gente tinha a startup. Tem ainda, né, que é o Bug. E agora podendo mentorar avocado, para mim tá sendo uma baita oportunidade. Estou feliz de estar aqui. Vamos que vamos, né? Se dependesse do Bug, tu não estaria aqui falando comigo, cara. Que, meu Deus do céu, foi um período horrível dentro da empresa. Mas o que importa Ajudou pra mentoria. É, ajudou. Fernandinho, tomara que ele esteja vendo o Binha, que ele tá morando agora lá em Orlando. Pode Nossa, deixar ele que foi pra depois Orlando? foi por Orlando. Oh, Eu vou chique. falar o que eu conversei com ele antes de começar a mentoria, ó, Fernando. Foi um aprendizado aqui, viu, Foi Binha? um porradão, foi bem porradão. Miguel, me conta aí, cara, me conta essa vida aí, essa virada de chave aí, mas antes, dá um overview pra galera aí, cara, da onde saiu o Miguel, da onde vem o Miguel. Você é de Ribeirão Preto? Não, eu nasci porque o médico da minha mãe foi para a cidade aqui vizinha, Santa Rita do Passa Quatro. Ela morava em Serrana, quis ter o Miguel com ele, então ela entrou no hospital na sexta e saiu na segunda e voltou para Serrana. Eu só nasci em Santa Rita do Passa Quatro. E de Serrana a gente ficou 2 anos. Meu pai tinha um supermercado com um primo que ele administrava lá e ele resolveu dar o seu próprio voo com o supermercado dele em Cajuru. E a gente ficou lá por 6 anos. No final não deu certo, tivemos que vir para Ribeirão. E aí começou toda a minha jornada aqui. Então eu vim para Ribeirão com 6 anos. Daqui a gente está gravando o episódio no final de setembro. Começo de outubro eu tenho 48 anos. Então são 42 anos aqui em Ribeirão Preto. Minha mãe começou a trabalhar na parte educacional, que ela era formada. Teve a oportunidade de assumir como orientadora educacional do COC, depois virou diretora do COC, diretora do Ângulo e do César Lattes. E aí eu fui caminhando junto com ela, porque naquele momento era importante para nós na reformação, né, nossa reformulação como família, porque não deu muito certo lá em Cajuru com os supermercados. E atrás dela, de custo, e para mim foi um baita aprendizado estar junto com a minha mãe. Sim. Como educadora, conheci muita gente. No começo eu era o filho da diretora, era filho da Zal, filho da Zal, o apelido da minha mãe é Zal. Aí depois quando começou o pessoal chamar, sei que é a mãe do Miguel, ela ficou puta, mas cara, virou um pouquinho, virou, né? Virou um pouquinho, cara. Conheci muita gente graças a esse início aí com ela na escola, enfim, uma baita educadora. E até hoje ela tá trabalhando, trabalha em casa com reforço escolar, tá firme e forte. Ah, então por isso que tu, cara, tu anda no meio de Ribeirão inteiro por causa disso. Tu veio nessa leva estudantil ali, né? Imagina todo mundo próximo da minha idade, 2 anos mais velho, 2 anos mais novo. Minha mãe como diretora, então ela ajudou muita gente a caminhar profissionalmente, escolher a profissão, realmente fazendo a parte educacional, né, como orientadora e depois como diretora. Então, muita gente tem muito carinho pela minha mãe por todo esse caminho que ela ajudou a conduzir, e aí eu era o filho da Zal, o filho da diretora, então muita gente conectada, foi muito legal. Minha mãe que nem eu, um dia a gente traz ela aqui para fazer o feedback. Eu sento aí do seu lado e entrevisto ela. Duvido, cara, duvido, desafio, hein? Inclusive, ela tá escrevendo um livro, então agora nessa altura da vida ela resolveu compartilhar muito conhecimento sobre dislexia, porque eu sou dislexo, né? Então, numa época da minha escola, ela chegava e falava, vamos sentar aqui, vamos estudar. E era ali 2, 3, 4 horas por dia. E aí ela se desenvolveu muito, ela é psicopedagoga. Que bacana. E ela falou, eu preciso deixar esse legado aqui, vou escrever, já começou, ela falou, meu livro tá tudo na cabeça, agora eu tenho que materializar ele. E aí eu vou chamar ela para conversar sobre isso, vai ser legal, cara. Porque aqui, cara, já veio 2 pessoas que escreveram livros aqui, vai ser a terceira, isso aqui tá ficando super chique isso aqui. E aí o Miguelzinho cismou de fazer o quê? Publicidade? Foi, eu comecei a trabalhar um pouquinho antes da faculdade, né, por conta do meu pai, para ajudar, para ter uma mesada, ajudava a descarregar caminhão de arroz, de café que ele comercializava, vendia, depois começou a vender sacola, até hoje ele trabalha com sacola, trabalha até hoje, tanto ele como minha mãe. E aí eu, com 15, 16 anos, já comecei a trabalhar, só que aí entrou na época da faculdade, eu resolvi fazer
fazer publicidade. Fiz a publicidade aqui em Ribeirão, fiz 4 anos. No último ano, com um estágio supervisionado, eu resolvi aplicar numa agência NW3, que eu tenho muito orgulho de ter passado por lá, pelo Breda, pelo pessoal todo da agência que me acolheu muito bem. Eu fiquei 6 meses de estágio supervisionado lá. No finalzinho, quando existiu a possibilidade deles me contratarem, depois eles falaram que eles iam me contratar, eu recebi um convite que o Daniel, que era redator na Core, na NW3, foi para a Core, Indústria de Produto Alimentício, que era na Lagoinha. E quando eu vim para Ribeirão, eu morava na Lagoinha, então aquele cheiro de produto que a Core produzia ali, o biscoito e popó, já entrava em casa, o TAM entrava em casa, o café, era muito, porque é um parque industrial, né? Sim. E aí eu sempre tive vontade de trabalhar na Core, porque era do lado de casa, eu já tinha uma paixão, porque na época a Bala Esquis já era conhecida, imagina agora, mas na época, né, com menos players, menos visibilidade, ela era muito conhecida. E aí ele foi para lá, me convidou para participar do processo seletivo, e foi muito boa, cara. Para começar a contar, o que aconteceu? Tava na época da Copa do Mundo. Sim. E aí a gente combinou com os amigos da gente assistir o jogo junto, que se o Brasil ganhasse a Copa, a gente ia pintar o cabelo tudo de branco, né? Descolorir. E o Brasil não ganhou. E a galera tinha tomado todas, me descoloriram o cabelo. E isso era domingo. A Lili, se ela estiver escutando, depois eu vou mandar para ela, ela lembra até hoje. Aí era 10 horas da noite no domingo, eu falei, meu pai, amanhã, segunda-feira, eu tenho entrevista lá na Core. Aí eu falei, Aline, minha irmã, cara, corre aqui, pinta meu cabelo. Ela falou, mas como que eu vou fazer? Não sei, pinta, cara, pinta meu cabelo, que eu não posso chegar com cabelo branco lá na Core, né? Hoje acho que talvez seria mais aceito, mais de boa, mas na época lá, o cabelo branco, que esse cara chegou de cabelo branco aqui, meio loiro, meio tingido, meio tudo, né? Aí ela correu na farmácia, pintou meu cabelo, mas não pintou de preto, ficou aquele preto roxo. E aí escorria aqui, a gente apagando, né? Tirando as manchas. Tirar a mancha. Fui pra entrevista, aí passou um tempo, depois eu falei pra Lili, eu fui aprovado, talvez tenha sido isso, que ela falou, nossa, que cara louco, acho que eu vou aprovar, porque ele deve ser um cara que vai ser bom aqui pro marketing, na época era na área da comunicação, descolado e tal. E ela falou, nossa, Miguel, sabe que a gente achou muito estranho? Porque depois da entrevista, eu com quem estava comigo, que era a Vera Leão, ela falou, a gente olhava para você, mas um cabelo muito preto e com tinta marcada, o que esse cara tá arrumando, né? E era isso. E aí eu fiquei por 9 anos lá. Eu entrei como área de comunicação, como arte finalista, porque eu nunca tive esse dom de criar logotipo, material publicitário. E eu me descobri lá que, na verdade, minha paixão não era essa parte de comunicação, e sim do marketing, através do seu Nelson, que ele me tinha como uma pessoa mais segura do marketing para passar a apresentação e não deixar nem o marketing saber qual que era a apresentação. Então, na verdade, ele me chamava e falava, Miguel, tem uma apresentação aqui semana que vem. Ele fazia muito isso. Ele estava aqui, vamos ter uma ideia, vamos fazer uma apresentação para o pessoal interno da Core, para o pessoal de fora. E aí ele não queria que ninguém descobrisse, ele me puxava e falava para a Lili e para o Dani, que eram meus gestores direto, posso usar o Miguel aqui? Pode. Aí eu ia na sala dele, ele tinha HSM Manager lá, então eu pegava as revistas deles, que na época, até hoje, é uma referência. Nossa, agora eu lembrei, ver aqui. E aí eu escaneava, fazia ilustração quando tinha algum tema, então eu acompanhava toda essa construção com ele, do marketing, do que ele mentalizava, né? E eu tangibilizava isso em umas apresentações. Na época da Core, eu falei, poxa, isso aqui é legal, essa parte estratégica é legal, né? Ver isso é mais legal, na minha concepção, do que eu criar ali no final, e eu não tinha esse dom. E também sou daltônico, então não imagina. Eu ia jogar essa, eu tava esperando o momento. Esse é foda, né? Dislexo, daltônico, onde vamos parar? E eu, cara, se eu tivesse falado, não sei como seria, mas depois eu comentei num podcast, acho que o pessoal deve olhar e falar, quem que contratou esse daltônico para fazer arte final? Porque é uma dificuldade. Sim. Não é que eu não vejo as cores, eu não vejo as cores 100% como uma pessoa normal vê, porque tem vários tipos de daltonismo. Mas eu tenho muita dificuldade na hora que eu entro nas cores secundárias, não as primárias. Primárias, tom puro, para mim é tranquilo. Quando ela começa a misturar, aí eu começo a ter uma dificuldade. Eu decorei Pantone, eu usava no Photoshop a conta-gota para pegar a cor certinha. Quando alguém comentava alguma coisa, eu falava, mas qual que você quer aqui na tabela Pantone? É essa? Então, eu finalizava 300, 400 figurinhas com 6 canais. Quem faz finalização, você tem no Photoshop Semic, que são as 4 cores, né? O cian, magenta, amarelo e o preto. Aí eu usava uma cor especial e uma cor para bater e tirar o metalizado da cor. Ficaria aquosa. Então ela ficaria
menos metalizado, vamos dizer assim. Caralho. Então eram 6 canais de cor por figurinha. Nunca teve nenhuma figurinha que saiu errado, uma cor que saiu diferente, um cartaz, nem nada disso. Então eu me adaptei a isso, eu tenho muito orgulho disso, porque você fala, poxa, você é daltônico, você não vai conseguir. Não, eu consegui e foi super tranquilo pra mim com esses recursos. Você vai dando um jeito, né? Sim. Só que na hora que teve essa oportunidade de fazer essa entrada dessa visão estratégica, eu falei, opa, o que eu quero? Aí voltei aonde? Na minha mãe. Mãe, quero fazer uma faculdade de novo, acho que eu quero administração aqui, porque não tinha faculdade de marketing. Falou, não, filho, faz um MBA. Na época, ela falou, faz um MBA, você já vai tirar um monte de matéria que você já tem da publicidade e vai ser especialista nisso. E é onde eu fiz FGV. Que legal. Na época, eu fui a gente quarta já passei turma. na FGV, então. Na quarta turma, fui a quarta turma de Ribeirão, os professores vindo do Rio, porque antes a FGV Sim, só vinha do Rio. saiu do Rio. Depois que começou a ter a versão aqui de Ribeirão. E aí, para mim, foi uma virada de chave. Então, eu fiz um projeto, a Core subsidiou meu MBA, Que então legal. confiaram nesse projeto, onde teve alguns gestores que também aproveitaram e fizeram de marketing, e eles me incluíram. Então, foi bem Nossa. bacana, maravilhoso. Na época, eu lembro que era um valor considerado o MBA para fazer. Hoje ainda é um valor diferenciado, mas na época era muito mais. Era da fonte, imagina, você trazer a galera do Rio de Janeiro pra cá. Sim. Eu lembro que, assim, logística, era uma pessoa de logística da Souza Cruz. Franquia, Sim. era gestora da franquia da fantástico. Casa do Pão de Queijo. Então, foi essa opção que eu quis fazer o MBA da FGV na época, porque eu queria professores que estavam atuando Tava realmente respirando aquilo na ali, prática, na prática. não na teoria. Então, foi algo que eu escolhi, porque eu não queria seguir a carreira acadêmica, então eu preferia a FGV. Foi uma baita escola para mim. E aí, infelizmente, a Core teve um problema, né, de recuperação judicial, de ter sido a primeira, não. Ela pediu recuperação judicial e foi a primeira a sair. Só que eu não pude esperar. Eu precisava trabalhar. E aí eu saí por força maior, não voltei, mas aí são coisas da vida, são momentos que a gente olha no passado e fala, algo tinha que acontecer para sair de Cajuru e vir para Ribeirão, algo tinha que acontecer para que naquele momento eu saísse da Core, e aí eu tive a oportunidade de conhecer os meus sócios por 20 anos, que é o Beto, o Zé e o Celso, no Splash, porque eu fiquei 6 meses no Splash Park naquela época. Eu ia falar, esse cara fez, acho que uma das festas mais icônicas de Ribeirão Preto. Eu não estava aqui, talvez eu estava muito pequeno ainda, sei lá, a idade não é tão disparada, mas Foi legal demais. Ele fez Nat Roots, cara, numa pista de onda, né? Piscina de onda. Cara, que foda isso. Mas não fui sozinho, obviamente, foi todo o nosso Sim. grupo idealizado, foi muito legal, eu estava na cadeira de marketing, então a gente idealizou a abertura do parque com o Nat Roots. Foi a primeira vez que o Nat Roots veio mesmo para Ribeirão, na piscina de onda, porque depois ele teve mais 2, acho que passagem por lá. E vai ter agora. E foram Ribeirão 6 mil pessoas, cara. 6 mil pessoas? 6 mil pessoas no parque aquático. E foi uma loucura, dá para contar cada história. Faltando 3 semanas antes da abertura da temporada, com o show, alguém cantou a bola para mim. Miguel, você tem alvará para show? Falei, Oi? Aí a gente teve que correr atrás do alvará para show, para correr. Imagina, com mais de 4 mil convites vendidos naquele momento. Mas deu tudo certo, foi muito legal. Foi uma referência. De vez em quando eu entro no YouTube e vejo os programas vídeo, que eu assisti gravou, esse o pessoal vídeo. dando entrevista, é muito bacana. Até eu quero ter a oportunidade de reencontrar o Alexandre e lembrar, porque eles sempre falam, um dos shows mais emblemáticos deles foram aqui, né? Aqui no parque, porque foi demais, foi demais. Aí eu fiquei 6 meses, eu fiquei com o Eduardo Maíz, que tá voltando agora para Ribeirão para atuar de novo, empreendendo. Encontrei com ele semana passada. Quando ele vendeu e saiu, eu estava no momento que eu estava aplicando meu currículo para uma vaga na Adria, que eu queria voltar para a indústria alimentícia. E eu falei, como você está saindo do Splash, eu vou ficar em casa esperando essa vaga, porque para mim vai fazer mais sentido do que essa jornada do jeito que você está me dizendo, que o parque vai estar sobre outra gestão. E aí o pessoal da agência falou, Miguel, quando você espera em casa, vem para cá. Porque o atual atendimento que eles tinham na época estava indo que a Lares estava indo para São Paulo. E aí ele falou, fica aqui. E aí eu fiquei. E aí nesses 4 meses que eu fiquei, eu já peguei uma paixão de volta para a agência que eu imaginava que eu não queria passar de novo, desde aquela minha primeira atuação, mas eu estava como arte finalista na NW3. Sim. E voltei como atendimento. E aí como atendimento, eles já sabiam que eu estava aplicado para essa vaga da Adria, então para mim estava tranquilo. Então, eu vou ter mais 1 ou 2 jornadas até decidirem se eu vou ou não, e eu decidi se eu vou ou não também. Eles me escolhendo e eu escolhendo também para entender como que era realmente. Sim. O que eu teria que atuar lá. E aí aconteceu que eu comecei a pegar muito amor, então eu comecei a atender alguns clientes, trouxe outros clientes, eu
relativamente ter um network, pelo menos naquela época, era legal ainda já para o início. Hoje, depois de 20 anos da Alta, realmente eu tive uma facilidade para ter bons relacionamentos pelo próprio porte de contatos e clientes que a gente tinha na Alta, parceiros, fornecedores e os clientes. E aí eu falei, poxa, quer saber? Eu vou ficar. Passei na Adria, foi até muito engraçado o jeito que foi, porque eu só contei para um amigo, Luiz André, o Chegado. Falei, Chegado, a última entrevista é sexta-feira em São Caetano do Sul. Ele falou, você vai? Eu falei, cara, eu vou, porque até então é a última, eu quero ver se realmente eu vou passar ou não e ver valores, ver as condições do trabalho. E aí, na hora que eu fui falar isso para a agência, eu fiquei com um receio de, tô indo para entrevista, e se eu não passar? Naquela época, com a consciência que eu tinha, Sim. eu falava, pô, se eu não passar vai ser muito triste, vai ser ruim e tal. Hoje não, hoje eu teria outra postura. E não falei, eu falei, preciso da sexta-feira para poder resolver umas questões particulares, que na verdade eu estava indo para São Paulo. Só que lá na época, o computador, quando você abria, já abria direto MSN logado. Sim. E o Beto precisou pegar uma coisa no meu computador, me ligou. Puta. Ele falou assim, Miguel, posso pegar alguns arquivos que estavam no seu computador? E estavam mesmo. Falei, lógico, pode. E só uma pessoa sabia. A hora que abriu o computador, Chegado me chama de animal. Ele falou, animal, você não foi para a última entrevista na Adria? Aí o Beto não respondeu nada, né? Sim. Fechou o computador. Sim. Eu lá em São Paulo, passei no teste, que também por ingenuidade, eu imaginava assim, fez a entrevista, então daqui a pouco a gente te liga, te avisa se vai estar ou não contratado. Ela na hora falou, você está contratado, tô aqui um livro, daqui 20 dias a gente vai ter uma convenção e o assunto da convenção passa por esse livro. Eu falei, nossa. Cheguei segunda-feira, eu falei, e agora? Eu vou ter que pensar, mas eu vou pensar com calma, eu vou até... A cidade era aqui perto, acho que não é Jaboticabal, ou era Jaboticabal, acho que era Jaboticabal. Falei, vou com calma até Jaboticabal, ver distância, ver realmente como que é o escritório da empresa, né? Aí o Beto entrou na minha sala e falou, os caras te entregaram aí, eu sei que você foi pra entrevista, e aí? Falei, cara, passei. E aí? Eu falei, e aí que eu não sei. Não, cara, você vai ter que decidir, porque, poxa, a gente agora quer saber se você vai ficar, não vai, porque para a agência também era importante saber que caminho que ia seguir, porque o Zepa estava como diretor de criação, o Beto planejamento, o Celso financeiro e eu estava com atendimento. Só que eu estava há 4, 5 meses na agência. Aí eu falei, eu preciso ir até lá. Eu falei, então vai hoje. Falei, caramba, não, já vai pra você decidir, né? É mais ansioso do que eu. Sim. Aí eu falei assim, então tá bom, eu vou lá. Só que eu tenho que passar na Core antes, tá bom? Porque a Core tinha virado cliente da Alta. E hoje voltou, a Core tá lá fazendo um trabalho com e-commerce junto com a Alta. Fiquei bem feliz quando eu soube. Quando eu tava na Core, eles falaram, vem pra cá que a gente tem uma proposta pra você. Se você decidir ficar, a gente tem isso, aquilo, e além disso, tem Firenze, que a Alta começou em Firenze. Sim. Então, a gente quer dar uma passagem para você conhecer Firenze, lá, a primeira Alta nasceu lá, conheceu o Dino e tal. Aí eu falei, nossa. Fui até lá, e aí no caminho eu comecei a refletir, falei, poxa, eu tô gostando disso, eu gosto desse dinamismo. Depois eu tive a consciência que eu sou um cara sanguíneo, então eu preciso de desafios. Então, você tá numa agência que atende diversos segmentos de clientes, talvez você não se torne um especialista, mas um generalista. E o generalista passando por vários segmentos, para mim fez toda a diferença hoje no meu momento atual de vida. Então, eu decidi ficar. No ano seguinte, eu virei sócio como diretor de atendimento. Passou alguns anos, nós tivemos a área de eventos, que teve muito sucesso através da Elô, mulher do Beto, fez um trabalho brilhante lá na frente de eventos, fazendo evento para Peram, para Monde Eletrodoméstico, para Cargill, para Bung, Eurofarma. Foram grandes clientes que passaram na área nossa de eventos. E aí depois eu abri a área do digital. Quando eu falo eu, é nós, mas a iniciativa veio porque clientes começaram a me pedir muito digital naquela época, 2010, 2011, e eu vi que eu estava perdendo uma oportunidade de ter uma estrutura lá. E aí os meninos me deram um aval, eu montei uma estrutura, e aí a Alta deu um boom no mercado com essa área do digital, porque a gente pegou um momento que estava iniciando as agências serem digitais, e aí a gente conseguiu, através da conta da Santa Helena, com a paçoquita cremosa, quando a gente relançou ela no mercado, que era um produto nostálgico, então muita gente conhecia, lançou a versão cremosa,
a gente explodiu. Aí foi uma porrada. E aí ganhamos prêmios, ganhamos Grand Prix, ganhamos oportunidade para falar em vários meios, meio mensagem, convidando para alguns festivais para falar, foi bem legal. E aí depois a gente abriu a área de inovação, então eu sempre gostei disso e tendo o apoio deles e tendo estrutura para entregar esse trabalho, a gente chegou então a ter a área do digital, offline, online, eventos. Depois a própria companhia Miller, quando a gente já estava com a conta dela, eles nos deram a oportunidade de abrir o e-commerce, fazendo até nos últimos contratos fulfillment, então a gente recebia a mercadoria da companhia Miller e distribuía para o mercado, vendia, fazia estratégia de venda, comunicação e vendia. Então foi muito bacana, muito, muito legal todo esse conhecimento, essas conexões, atender monte de eletrodoméstico por 18 anos. Foi Chegou a ser amigo do Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert. Fizemos a gravação com o Rodrigo Hilbert. Não levou a Fernanda Lima para a gente conhecer pessoalmente. Agora ela está na campanha, mas é um cara espetacular, super gente boa. Teve um lance com ele que só quando tá nas frentes das câmeras, você pode ter uma percepção da pessoa. Fora dela, você consegue entender você descobre quem é a pessoa realmente de verdade. a pessoa. E lá, quando a gente estava fazendo a gravação, que nós, nas primeiras gravações, foram 4 momentos que a gente gravou para ele estar com a Mondial no primeiro ano de campanha que a gente idealizou, o pessoal da produção separou. Então, a diretoria, que estava o Giovanni, que é o CEO da Mondial, os diretores, a própria agência, com o pessoal que era mais do operacional, separado. Ele falou, não. Junta todo mundo que eu quero almoçar com todo mundo. E aí ele ali com o pessoal operacional conversando, tirando foto, contando os casos dele. Então assim, você vê que foi uma boa escolha a Mondial estar com ele, através da nossa indicação. E aí foi isso. E aí 2022, pós-pandemia, eu acho que isso mexeu muito comigo. Durante a pandemia, teve um caso emblemático para mim, porque você começa a pensar muito, né? Eu tô na alta como sócio, diretor, mas eu não sou um cara tão operacional. E se eu tiver que ir pro operacional? E se a agência não existir mais? Como que eu volto pro mercado? E aí eu tive algumas dicas de mentorias que eu tive na época. Falou, você pode de repente ser consultor, mentor, coach ou conselheiro, que é onde eu vi que eu tinha mais aptidão. E aí o Almir me deu a oportunidade lá no Empório Toscano. Almir é tudo, cara. Aí a gente desenhou o Empório Toscano inteiro, fizemos os pilares de conteúdo. Inclusive agora, semana passada, eu fui lá, vendo realmente na prática o tanto que cresceu a parte cultural de som. No segundo andar do Toscana, que é o tava sexta-feira lá, tava desesperado. Eu adorei, cara. Foi muito... A bandinha lá do Fábio lá é legal pra cacete. Foi muito legal, cara. Eu fui assistir o Dual Country, de folk, country music, foi bem legal. E é bacana, porque assim, é tudo um aprendizado. Quando eu ia lá no Toscana, eu falava, puta, Almir, essa cadeira não tá tão legal, não tá tão confortável, essa luz e tal. Só que você vai pontuando, e hoje eu sei, porque a gente tem um grupo de restaurante na qual eu sou sócio, você fica ali dando dica, querendo levar o seu olhar, mas não sabe como que é o dia a dia, não sabe se tem mão de obra suficiente, não sabe quem que do lado de lá vai executar, só que você vai na boa vontade que, às vezes, se a pessoa não te pede ajuda, é melhor você se resguardar e entender se é um bom momento, porque às vezes não é um bom momento, às vezes a pessoa não vai te escutar. E aí, nisso, eu vi que naquele momento não era algo que ele estava escutando tanto. E depois, na mentoria, quando a gente definiu ali um dos pilares, que foi o posicionamento do Toscano, depois ele podia pagar um valorzinho pra gente aqui, né, cara? Com a audiência tão grande, a gente tá fazendo aqui quase 10 minutos de programa e falando aqui de Toscana. Eu fiz podcast com ele não levou uma cerveja e nem um petisco aqui. Não tô nem falando dos meus restaurantes, tô falando dele. No mínimo alguma coisa vai ter, certeza. Depois a gente comenta aí. E aí, a gente trabalhou ali o slow food, que é diferente do fast food, e a gente trouxe o conceito de desacelere. Então, para o empresário colocar, vem aqui no meu empório, restaurante, embário, né? Empório com bar. E você fique à vontade, ninguém vai ficar te pedindo para você acelerar, para você pedir a conta e ir embora logo. Ele está deixando de faturar num giro da casa. Que é a rotatividade da mesa, que a pessoa sempre fala. Exato. Então, ele abriu mão disso para que a pessoa fique ali confortável, comendo, bebendo, e sem essa pressa. Então, desacelere. O mundo é tão acelerado e está cada vez mais complexo. Cara, vem aqui, desacelere e fique de boa.
E aí ele me deu essa oportunidade, eu desenhei junto com ele, a gente fazia as reuniões ali no corredor, foi bem legal esses dias, até ele mandou a foto, eu falava, ó, você paga minha comida, minha bebida, e a gente vai pra mentoria aqui, tá bom. Então, todo dia, ou a cada 2 dias, a gente reunia, e agora, como que a gente desenha isso? E esse outro pilar? E fomos desenhando, tangibilizamos isso, e a gente puxou um profissional para colocar isso de uma forma que a gente entendeu que teria que ser mesmo esse posicionamento. Nesse mesmo dia que eu fui lá no Toscano, eu até falei, olha que bonito, guardanapo, todo aqui bonitinho, hashtag desacelere, os pilares de conteúdo, a parte cultural. Então, tem um embasamento por trás, não é simplesmente faz algo que não tenha estratégia. Tipo, eu tô vendo que o meu concorrente está fazendo uma publicação dos seus colaboradores, faz também. Não faça Não é isso. isso, Não não faz é isso. copia e cola. E aí tem muito que a gente poderia falar disso, só que os empresários, às vezes, eles vão muito por esse anseio de repente, delegar isso para uma agência sem ter essa parte estratégica. Até para a agência, na alta, na minha posição, quando eu via que isso ia acontecer, eu falava, você não está pronto para estar aqui. Porque você não tem a sua estratégia clara da sua comunicação. Você está pulando etapas já querendo ir para as entregas operacionais ou as entregas táticas. E sem essa definição, o que você quer ser como empresa? Como que você quer ser reconhecido? Qual que é a ressonância do mercado perante seu posicionamento? Se você deixasse de existir, que falta você faria? Quais são os seus atributos? Então a pessoa, não, eu não quero saber disso não, eu quero ter uma rede social. Mas para divulgar o quê? Sim. Você vê uma Tem que ter um Apple, motivo. você vê uma Red Bull, que eles não colocam produto. Eles não colocam Lifestyle. produto. Né? Então, aí você olha e fala, mas então o que eu vou publicar? E eu sabia que um cliente como esse, depois de uns 4, 5, 6 meses, não ia ter resultado, ia jogar a culpa na agência, eu ia perder um cliente que iria falar provavelmente não tão bem de mim, porque eu não estava entregando um resultado e não ia ter resultado. E aí eu sempre indicava um parceiro, eu pedia para ele dar um passo para trás e ter essa definição. Então, acho que isso eu fui sempre muito verdadeiro, porque a minha intenção é que ele tivesse sucesso na agência. Se isso não fosse acontecer ou ter uma chance muito pequena de acontecer, eu preferiria que eles não entrassem para não ter esse ruído nas entregas e na comunicação. E aí foi isso que em 2022 eu decidi. Na verdade, eu não tinha esse entendimento, mas no meu acordo junto com o Beto, que foi um cara fantástico para todo o alinhamento que nós fizemos, eu ter aí 2, 3 anos de segurança para que eu pudesse olhar no mercado e entendesse onde eu poderia ir. Então foi isso a minha tomada de decisão. Eu não saí com uma segurança financeira para o resto da minha vida, foi realmente 2, 3 anos. E aí eu voltei para o grupo dos restaurantes que os meus sócios me chamaram para entrar de novo. Comecei a dar algumas mentorias, eu estava como conselheiro em empresa, e o conselho da empresa é diferente, que aí ela é mais estruturado, tem regras, você tem chamado, você tem toda uma jornada que você vai lá para discutir, entender e ir embora. Isso perto de uma empresa que não tem conselho passa a ser uma mentoria, que é diferente da consultoria. A consultoria é mais mão na massa. Então, Sim. por exemplo, avocado, Miguel, eu preciso da sua consultoria aqui que eu quero abrir uma área de e-commerce. Isso eu não faria como consultor. Como mentor, é entender se você tem um braço de e-commerce, caso você queira atuar nessa frente, para que parceiro que você vai se conectar. Eu tenho possibilidade de conectar você em alguns que podem ajudar, até consultores que podem ajudar, e eu estou junto, pensando junto com você nessas estratégias. Então, é onde eu gosto e acredito que eu tenho potencial para poder ajudar vários segmentos, como eu falei, na alta, tinha desde sêmen de boi com a CRV Lagoa, até venda de carro, apartamento da Biarte, carro da Santa Emília, produtos alimentícios que a gente sempre adorou atender, Native com produtos orgânicos, Companhia Miller com cachaça premium, Mondial com eletrodoméstico. Então, você acaba estando muito próximos desses CEOs e diretores, então é muito gostoso você entender a visão deles. Então, isso fez com que em 20 anos eu conseguisse absorver um pouco desse conhecimento, mesmo que generalista em cada um desses segmentos, mas eu tenho os caminhos onde eu posso me conectar para virar um especialista caso eu queira ser. Caso contrário, eu vejo que abre muito o repertório para a gente tomar algumas decisões quando existe uma necessidade. Faz muito mais sentido, sabe? Porque eu fico reparando, assim, inclusive, por exemplo, igual eu vejo lá que você faz consultoria também de carro, concessionária de carro, né? Mentoria. O que é? Eu vejo que o processo que você olha ali é o geral, você Sim. olha por cima, você entende a necessidade, se for necessário, você vai lá, conecta as pessoas com aquilo ali,
E, cara, eu acho que faz muito mais sentido você fazer a pessoa andar sozinha. Sim. Porque tem muita gente que você vai lá e contrata a pessoa vai ficar 1 ano dentro da empresa fazendo aquilo, e no final da história o cara sai e a empresa vai lá e desanda. Na verdade, a Exato. empresa contratou um funcionário, a empresa não Sim. contratou uma pessoa pra dar aquela orientação, igual você falou dos colaboradores lá pra fazer a ficha de limpeza do carro, por exemplo, aqui no Avocado. Você chega aqui, ó, tem que fazer isso aqui. Porra, esse cliente não faz sentido pra você. Cara, não tá te pagando nada, cara. Manda esse cliente embora. Isso faz o quê? A pessoa de se despertar. Né? Porque assim, você cria uma autonomia pra pessoa fazer isso. Exato. Tem muita gente, e eu tava conversando até com minha namorada esse final de semana, que assim, hoje as pessoas ganham dinheiro com aquelas pessoas que prometem solução. Eu vou salvar a sua vida. Sim, Então, tipo assim, contrata que eu vou salvar a tua vida. E é que a galera tá o quê? Num momento tão desesperado que vai lá e contrata essa turma. Por exemplo, inclusive eu não vou dar um nome à pessoa, mas ela vai estar convidada aqui. Ela foi fazer um curso de mediador. Ah, eu tô fazendo curso de mediador. Aí eu perguntei pra minha namorada, Lê, mediador faz sentido? Dá dinheiro ser mediador? Mediador de conflitos? Mediador. Vai lá no fórum lá pra fazer uma reunião. Ela falou, Fernando, é muito difícil o mediador dar certo. Ganha dinheirinho, mas assim, não ganha dinheiro. Mediador de verdade não vai ganhar. Porque assim, muitas das vezes ele tá indo lá de graça, ou ele tá indo ajudar, vai ganhar R$1.000 ali. É a galera que tá precisando. Ah, o cara vai ser mediador pica das galáxias. Então o cara é uma puta advogado, que ele vai ser mediador, ele vai ser contratado por um conselho pra resolver um problema. Sim. Cara, diluir empresa. Então, assim, essa galera, até chegar a esse status, tem que estar muito lá pra cima. E aí ela falou, quem ganha dinheiro, na verdade, é o cara que vende o curso. Porque o cara que vende o curso, ele vende a solução. Não, você vai fazer esse curso aqui, você vai ter 30 Sim. clientes, aquela coisa toda. E eu acho que a vinda pra cá, isso que eu tô falando tudo, essa tua expertise, tipo assim, cara, tanto de agência, tanto de carro, tanto de empresa, faz você olhar pra cima e você sugerir, e aquela coisa. Não é querer puxar o saco porque o cara tá aqui na minha frente, não, mas assim, todas as coisas que ele falou pra gente fazer, assim, praticamente, o certo era a gente fazer tudo, mas a gente não tá fazendo. Assim, cara, 30% do que ele já pediu pra fazer, cara, deu super certo. Ele pediu pra fazer uma pesquisa de satisfação pra mandar pros clientes. Até agora a gente não mandou. Mas tá pronto ali. Pra saber o NPS, a coisa importante. Os bares onde ele tá, eu já fui em alguns bares que ele é sócio. Cara, quando você termina de pagar a conta, vem uma pranchetinha pra você fazer a pesquisa de avaliação ali dentro. Cara, isso é uma coisa que você pode aplicar em qualquer cliente. É que no final eu acabo vendo o seguinte, a gente tem que parametrizar e a última linha tem que ser um número. Ah, tô atendendo bem ou não? Então, ó, tá atendendo bem. Fica muito intangível. Então, até na parte de feedback, no programa de desenvolvimento individual do colaborador, que aí eu gosto bastante, porque na alta a gente teve a liderança horizontal, também caberia um programa inteiro para falar sobre isso. A gente teve que fazer os programas master do IMO, que é da consultoria, inclusive eu tô com um podcast lá, depois eu vou até convidá-lo para você ir lá para trocar uma ideia com a gente sobre biografia, propósito, é bem legal o nosso formato de liderança horizontal. Fez com que a gente aprendesse a dar muito feedbacks. Então, ser um colaborador aqui meu, fala, Fernando, você tá bem hoje. Fernando, você não tá bem hoje. O que é bem? O que não é bem? Não é tangível isso. Então, a gente a gente tangibiliza isso em um número, mesmo que seja a minha percepção, mas a gente vai alinhar se é de 1 a 4, insatisfeitos, satisfeitos ou superou uma expectativa, com fatos e dados para mostrar o que eu preciso e você ter a oportunidade de olhar e ver, realmente, estou no caminho certo, porque eu estou entregando acima do que ele está me pedindo, eu estou entregando o que ele está me pedindo. Ou você olha e fala, realmente, para essa função que ele me colocou, eu estou abaixo e por mais que ele me deu disponibilidade, me deu recurso, me deu saber, que é o poder e saber, eu não estou pronto para essa função e está tudo bem. Aí o colaborador não sofre, eu não sofro, a gente segue. Então, isso é uma coisa importante que eu vejo. E depois, as empresas são movidas por pessoas. Então, você tem que entender as pessoas. Sim. Foi aonde eu procurei me desenvolvo até hoje, que eu olho, porque aí muda a empresa, mas os colaboradores que estão ali, estão pessoas, colaborador, sócio, são pessoas, né, na verdade. Colaborador, sócio, parceiro, fornecedor, você saber ouvir, você saber se posicionar, você saber inspirar, dirigir, que tudo são habilidades aí do líder. E aí quando você fala da concessionária, que no caso é o TOI da Classic Motos, pra gente também conseguir um jabazinho depois pro nosso, né? Classic Motos aqui em Ribeirão, essa é a melhor opção, né? Aí, o que eu vejo lá? Ó, falta um entendimento em uma área que eu não sou especialista, mas eu posso trazer um parceiro e acompanhar. Tá lá uma pessoa que a gente está fazendo o método Classic de vendas, script do começo, meio e fim, padronizar. Você não precisa ser nem o melhor vendedor. Segue esse espaço que você vai super bem aqui com essas entregas.
com essa venda. E depois a parte de estrutura de RH. Por quê? Porque a Classic hoje está com 20 anos, foi passando algumas pessoas, eu senti a necessidade de ter muita clareza em alguns processos lá, que teoricamente eles não tinham uma pessoa focada lá. Então você não precisa pôr ainda uma pessoa para cuidar disso internamente, porque eu vejo que gestão de pessoa é do líder, não é RH, departamento de humano, enfim. Então a gente trouxe 2 parceiros, eu estou acompanhando e estou dando a mentoria nessa parte de liderança. Então, eu não estou nem olhando ainda a parte de brand. E, trazendo aqui muita transparência, eu fui chamado para avaliar como que estava a entrega no Instagram da rede social da Classic. E por mais que podia ter melhorias, eu vi que não era a prioridade essa, era outra. Então a gente vai estruturando, vai dando o tom, vai ajudando, vai fazendo isso a 6, 8 mãos, e aí vai acontecendo o que eu vejo que se a pessoa que está me contratando der a oportunidade, porque eu não tenho a verdade absoluta nisso, Não existe. mas vamos testando. Eu acho, todo acho é um achismo que tem que virar uma hipótese. Então, existe uma hipótese, se fizer esse tipo de conteúdo, pode ser que dê certo ou não. O que é dar certo, o que não é dar certo, parametriza e vamos avaliar. Sim. Fez uma vez, deu certo. Fez uma vez, não deu. Mais uma não deu. Ajustou. Ciclo de aprendizagem. Na próxima, deu. Tá vendo? Deu certo. Deu certo. Do resposta, que é o que a gente trabalha, de respostas de clientes nos nossos restaurantes, tem 800 perguntas de trilhas. Só que você precisa de 20 segundos. Quando você avalia algo que não tá legal, então, por exemplo, comida, de 0 a 10, 5. O que na comida não tá bom? Aí tem 500 tempo coisas, né? de entrega do produto, é o preço, é a aparência, é o sabor, é a temperatura. Então imagina isso para o seu cliente. Eu sempre falei isso, não tenho medo nenhum de falar, porque isso não é arrogância, que a gente não tinha concorrente na alta. Por quê? Porque eu estava o tempo inteiro, já te falei isso, próximo dos meus clientes, perguntando Parâmetro de tudo. como eu estou atendendo, como eu poderia melhorar meu atendimento, para onde ele está indo, que eu tinha condição de ir com eles, que foi o que aconteceu na companhia Miller. Estou indo para o e-commerce. Opa, peraí, eu quero estar com você, me dá a oportunidade que eu monto uma equipe amanhã para a gente te entregar isso que você está querendo. E foi assim. Então, eu olhava muito para o cliente, porque o cliente tem a visão dele, tem o conhecimento dele, e caminhava junto com eles nesse sentido, entendeu? E olha só, cara, aí você começa a entender. Acho que parece que foi intencional todo o teu trajeto. Eu acho que você contou da tua história inteira. Para onde você tá hoje nesse processo de mentoria que você tá passando pros teus clientes. Cara, o Miguel acho que começou, era eu e mais um cliente, eu acho, né? Aonde? De mentoria. Sim, você, a cervejaria SP330 e a Classic. Hoje tá quanto já de mentoria? 7. 7 pessoas. Então, assim, 7 empresas. 7 empresas. Então, Sim. assim, o que eu vejo é que o que você fez em vazamento e aquela coisa, eu acho que. Eu até fiz um vídeo no YouTube no final de semana desses, falando sobre essa questão de, cara, a empresa que você falou são pessoas. Então, o cara pensou, você consegue aplicar em qualquer lugar. Sim. Você consegue entender todo o processo. E é pessoas tanto sendo funcionários, tanto sendo donos, tanto sendo cliente, o prestador de serviço, cara. Se você sabe lidar com isso, a rede social, cara, você tira de letra. Você, cara, a metodologia você tira de letra, o RH você tira de letra. Sim, você definiu o que você quer da empresa, o propósito. Não esse propósito que acabaram banalizando, mas o real motivo de você existir. E no primeiro momento você vai muito por produto, eu quero ser a empresa mais conhecida em Ribeirão Preto, eu quero ser a empresa que mais vende no Brasil, enfim. Mas o porquê? Aí você tem o Simon Sinek lá trazendo os 5 porquês. Por quê, por quê, por quê, por quê? No final, você vai falar, é isso. Eu dei um exemplo numa das mentorias que a gente estava com uma dificuldade de acertar qual que era o propósito da empresa, do segmento, do produto, e eu trouxe o exemplo de uma empresa de manteiga, margarina, não lembro qual que era exatamente, que ela falou, eu não vendo produto, margarina, para enriquecer ou ter uma opção no seu café da manhã. Eu reconecto a família através do produto, que pode ser o produto deles. Mas além disso, então ele não vai fazer só um cartaz para vender o produto dele. Ele pode fazer um podcast com psicólogos, terapeutas. A gente tem aí um monte de conflito familiar, pessoas, famílias que não estão mais tomando café junto. Não precisa tomar todo dia, mas num domingo, ter aquele momento. Sim. Pode fazer uma ação num parque, pode fazer um conteúdo que também não está só vendendo o produto margarina ou a manteiga. Então, a hora que você tem isso claro, sabe lidar com as pessoas, porque independente da posição, são pessoas, e você que estuda o marketing, você tem que saber de comportamento humano, você consegue ter uma clareza muito grande
Que aí é aquela história que você fala de mentoria ou de venda de curso, que aí você destravou, aí você tem um gatilho. Nada Nossa, disso, é o não. básico. Tipo, eu escuto muito, eu vou ler, eu já, cara, eu não tenho nem paciência para ler. Você é empresário, desculpa, mas com certeza você está fazendo errado. Aí no final, compra meu curso. Cara, é vendedor de curso. Então, isso é uma coisa que eu nunca vou fazer. Eu não tenho essa intenção. Eu tenho a parte educacional, que eu não sei se daria tempo da gente falar hoje, que é o Tá First estourando. Club, que aí sim Esse é é um teu encontro jabá, de... calma. Esse é teu Ah, jabá. esse é meu jabá? Você vai Esse fazer é no depois. final, hein? No final vem os jabás aqui dele. Fiquei um aqui. pouco ansiosinho para vender um pouco do Não, vai First. ter, vai E os ter. cursos, vai ter. os cursos, Inclusive, ele me vendeu o First aí. Agora, dia 19, né? Amanhã. É amanhã, né? É amanhã já? 24. Amanhã tem. Amanhã tem? Tem. Jesus. Quem vai estar lá amanhã vai ser o menino da alta lá, o Andrezinho. Andrezinho. Diretor de criação da Tá alta. super empolgado. Ai, meu Deus, eu vou fazer a palestra. Lá na alta a gente teve o Altalks. Foram 94 palestras, né? Talks, em 7 anos. Eu sempre curti isso, porque é uma forma da gente aprender, trazer conhecimento, enfim. Conectar pessoas. Legal. Cara, eu tô impressionado aqui. Esse menino aqui, cada vez que ele conversa um pouquinho, ele solta umas histórias assim que você fala assim, putz, grila. Você tem cara totalmente de São Paulo. Parece que você nasceu na capital e veio pra Ribeirão. Não. Tô bem aqui demais. Eu recebi lá atrás uma oportunidade quando a gente tinha na Ice Kiss 25% de share de bala duras do Brasil. Caramba. Pela Nielsen. Então, a cada 4 balas, uma era Ice Kiss. E o Drops, a gente fez uma mudança de posicionamento, trazendo sabor no lugar de refrescância, que pegou, na época, acho que 9% de share. E aquilo chamou uma atenção muito grande. O pessoal da Adas foi atrás de quem estava dentro do departamento da Core. Veio pegar todo mundo. E um deles fui eu, e eles me fizeram uma proposta para ir para a Adas. Eu seria gerente de produto da Adas, do House. Sim, do House. Preferi não, tive uma oportunidade muito boa e eu preferi ficar em Ribeirão. Eu gosto muito daqui, eu acho que aqui é o meu território, eu sou feliz aqui. É muito difícil eu sairia daqui. Eu gosto muito de viajar. Viajo e volto para casa. Eu vejo que aqui tem muita oportunidade, teoricamente, física, e aí na parte online você não tem barreira, né? Não tem. Então, para mim, a qualidade de vida aqui é insuperável. Podia ser um pouquinho mais fresco, mas tá bom, pô, né? Tá foda, essa semana tá foda. Considerações finais aqui ao feedback, Miguel, é com você, agora é sua palavra, você pode... Agora é o momento do jabá. Agora é o jabá? Agora é o jabá. Momentos finais? Agora é pra lá. Não precisa olhar pra mim, não? Momentos finais, então. Vou falar do meu projeto First, na qual eu tenho muito orgulho de fazer parte junto com o Mário Rossi, junto com a doutora Thaís, os 2 dentistas. Eles desenvolveram isso lá na OAD. E dentro do que eles começaram a idealizar do Instituto OAD, trazendo conhecimento também, eles tiveram um MBA de odontologia, puxaram a gestão, iniciou o First. Então, existe vários produtos e hoje a gente tem 2 que já estão lançados, né? Por trás disso tem um braço muito forte educacional, que é o First Club, que é um encontro mensal, onde a gente reúne gestores, empresários, empreendedores, onde a gente fala de inovação, de gestão, de liderança, de inovação. Acho que inovação eu falei, então, mas inovação, a parte de marketing, de brand. E esse grupo hoje está com 60, 70 pessoas e na qual hoje a gente já está afiliado com mais ou menos 15. Então, esse encontro, a gente tem um afiliado falando de um tema que é pertinente ao grupo e um a gente traz de fora, que é um pouco do que eu quis trazer do Altalks para eles, dessas minhas conexões. Então, a gente teve muita gente já legal que está trazendo conhecimento. Então, isso para mim é legal porque eu dou a oportunidade deles trazerem conhecimento para os afiliados, para o mercado, para a visibilidade deles. O projeto está crescendo muito. E a gente tem o First Summit, que acontece uma vez por ano. Então, o primeiro ano foram para 50 pessoas, no ano passado para 100. Esse ano a gente está buscando aí 200, já tem 50% vendido já, com 25 dias ainda para o evento. A gente está trazendo referências de brand que trabalharam com a Alto, que eu tive acesso pela Alto. Então, estou com o Matia da Team Creative, estou com o Rodrigo Pulga, que é da Top Brands, estou com a Cibele de Neurociência, estou com o Ricardo Aguiar, técnico da Seleção Brasileira de Karatê, que vai falar sobre disciplina e resiliência. Legal. O Leandro, que é professor da Harvard, de Boston, que vai falar, que é da FGV, vai falar sobre inteligência artificial. E a gente vai ter o Focup. Nossa. Vamos falar um pouquinho do Focup. Fala do Focup aí, né? O cara falou tanta coisa, eu falei, cara, que merda, eu vou falar agora no meio dessa turma aí. Pô, o Focup é do cara. É muito bom. Não, né? É do caralho. Pode falar do caralho. É a franquia, o Focup já tá aqui, o Focup, a Avocado trouxe o Focup já tem há 3 anos atrás,
mas a gente deu uma paradinha que a gente tava procurando outro maluco pra aceitar, aquela coisa toda. A gente tava muito parado. Eu falei, cara, vamos reativar de novo. Falando pro Miguel. Miguel, agora, vamos pegar. Cara, o Fuck Up é de foi muito fracasso, legal. né? Vamos falar de fracasso. Muito E a legal. gente vai ter um podcast só disso. Não, Imagina. e quando eu fui atrás do Fuck Up, porque eu descobri que você tava com o Fuck Up, eu falei, não é possível. Aí você falou, vamos junto? Eu falei, vamos junto, porque é muito legal. É fracasso. Que faz sentido o fracasso. Fracasso aprende. As pessoas aprendem usando fracasso. Então, e a gente vai encerrar o First com um capítulo do Fuck Up ali dentro, que a gente vai selecionar algumas pessoas, Alguns empresários, fracassos. para falar alguns fracassos. A gente vai dar oportunidade na plateia, alguém levantar a mão e falar um pouquinho também sobre. E a gente tem esse ano como uma meta de 200 inscritos. Já estamos com mais ou menos 100 inscritos. A gente tem mais 100 para vender até o último dia. Toda a renda do First é revertido para o Anjos da Rua. Que legal. Então, o nosso intuito realmente é devolver esse valor. A gente primeiro tem que fechar. Fechando, a gente passa para o Anjos da Rua, porque a ideia é esse projeto ganhar outras proporções. Então, ele foi todo desenhado para que isso aconteça. É fazer o bem, né? Fazendo o bem. E aí a ideia é depois ter para 500, para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Então, vai acontecer, se é convidado, se é parceiro, você vai estar lá junto com a gente. É uma coisa que eu tenho muito prazer de estar junto, porque na minha virada de chave fez parte da profissional entender o tanto que é bom ajudar os outros a aprender, é buscar conhecimento, as trocas que tem nessa comunidade. Amanhã vai ter, então eu já fico de verdade empolgado e eufórico para reunir com essa turma, falar o que eles estão fazendo, o que eles aprenderam lá, ver a cara das pessoas na hora que eles estão vendo essa apresentação, é muito legal. E do feedback, eu só tenho a agradecer a participação, a visibilidade que você está me dando aqui também. E talvez você tá querendo que eu dê uma segurada nas mentorias, porque eu tô mais firme, então não, eu vou mantenha. Ele me fez eu demitir um cliente, eu fui hoje lá. Mentira, não, cara, mentira. Não, agora eu vou contar essa, ó. Faz o seguinte, ó, tem uma dica aí pra fazer a demissão, ó. Isso quem me ensinou foi o Maurício Abravanel. Eu vi presencialmente. Eu só repassei. Eu peguei aqui, ó, uma macaquinha e joguei. Vai lá, compra uma caixinha de chocolate e compra um chupa. Aí o Fernando sai. Vai lá na Dengo. Tudo que esse filho da puta fala, eu faço. Fui lá na Dengo, no Iguatemi, comprei a caixinha de chocolate, cheguei no cliente. Puta merda. Tá vendo, Maurício? Só dica, isso. cara. Ele foi no restaurante do Ross, eu ainda falei, se teve uma coisa que você marcou e todas as negociações do SBT que a gente fez, foi numa que travou por muito tempo, e aí ele chegou com um baita presente ali, ó, agradeço o tempo que você perdeu negociando comigo, o meu com você, e tudo bem, não dá certo. Eu falo que não dá certo, já deu. Porque, assim, é um momento que você olha, talvez o universo não tá conspirando para aquilo aconteça e volte em outro momento, tá tudo bem. Eu acho que é tudo bem, acho que fica memorável. E ainda isso, você dá né? um mimo ainda. E fica memorável, o cara vai comer o chocolate. Se você for me demitir na mentoria, você promete você me dar um presente? Eu pago o almoço pra você. O dia que chegar aqui com Miguel, tem um presente pra você, eu já Acabou, sei. sai correndo, já olhou, opa, vou ali rapidinho atender o telefone. Miguel, meu feedback pra você, ser um cara que eu acho, assim, é impressionante aonde eu vou, o que as pessoas falam de você. Você foi um cara que você construiu, você consolidou. E você foi validar isso, que toda hora você chegava e falava, Miguel, perguntei de você, o pessoal Miguel. fala de você já, o Miguel tá lá, eu vi você, mano, Miguel. Agora que eu fiz um stories, que você não viu stories ainda, Eu não vi né? ainda, que dia que você fez? Pô, eu fiz o stories na semana passada, fiz na quinta-feira. Então você não Cara, me marcou. você não viu? Eu te marquei ainda, depois seu a gente faz safado. esse DR depois. E aí que, tipo assim, cara, eu fiz esse, e eu falei assim, cara, o Miguel, o pessoal, cara, você fez com o Miguel? Aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. Você fez um podcast com o Miguel? Eu falei, não, você tirou uma foto comigo, eu falei, nossa, esse cara é bom pra caraca, esse cara é isso aqui. Olha só, cara. Cara, então assim, é um cara que aonde você vai, é uma chancela, tipo assim, ele já dá a chancela dele pela pessoa que ele é, pela transparência que ele faz e pela competência que ele tem. Cara, tô muito feliz por você, isso aqui é uma... Ele falou, que agora, tipo assim, a mentoria dele aumentou, né? Aumentou de 30% a mais do que a gente paga ele aqui. E agora é o seguinte, ele tá querendo me tirar pra colocar outra pessoa no lugar, mas aqui, ó, não tem contrato, meu contrato é de boca. Esse puto vai ficar aqui até... Se fechar essa empresa, você vai embora com a gente. O que eu vejo que me motiva é realmente ter o prazer de estar junto, ver as pessoas escutando, construir junto. Porque eu não sou dono da verdade. Eu vou trazer uma clareza de fora do mercado. Sim. Se a hora fez sentido, não fez. Eu tenho uma percepção, que isso eu acho que é um diferencial meu, de entender ali se aquele caminho é o melhor momento para a gente falar, tocar, ver na expressão. Em algum momento... vai fazer sentido. E eu não tive tanto esse suporte no início. Eu fui ter mais no final da minha trajetória na alta por alguns mentores, parceiros e amigos para tomar uma decisão. Porque a gente fica muito isolado. Sim. Apesar de eu ter os meus sócios muito perto, a gente fica o tempo inteiro junto, vira uma coisa só. Sim. Então vamos escutar do mercado? Você acha que esse caminho é legal? Não é? Vamos validar até as matrizes de decisão. E
estar de volta em agência, participando do dia a dia, o trabalho que vocês estão fazendo da Avocado, que eu sou muito fã desde sempre, o crescimento que você já está tendo, a equipe, o gás. Eu já comentei com você no nosso último encontro, me lembra muito a gente começando e tá empolgado e fazendo as coisas, e agora em outro momento, uma entrega muito mais forte de conteúdo. Cara, para mim, eu só vou te largar se você me demitir. Isso daqui tá fechado aqui. Então fechado, E a tá consequência disso, financeira, de novo, né? A parte financeira é consequência. Eu quero hoje ter prazer em realmente do que eu tô fazendo. Sim. Eu, em algumas decisões que eu tomei agora recentemente, eu dei 2, 3 passos para trás no que eu tinha financeiro, porque eu quero fazer algo que eu gosto, que eu tenha Sim. prazer, que vai vir muito mais fácil. Tem muitas outras novidades que a gente deixa para um outro programa, senão daqui a pouco a gente tá com 2 horas. A tela já ficou preta aqui do tempo. Esse levantou a mão, assim. O pessoal foi até embora já. Estamos sozinhos. 10 horas da noite. Caraca. Vamos lá pro rosto? Vou pro rosto, vou tomar um vinzinho. Turma, e é esse. O feedback fica por aqui. Mais um feedback. Cara, só tá sentando gente pica das galáxias aqui. E eu quero continuar isso aqui. E vamos que vamos, pessoal. Até o próximo feedback. Bração.